Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro chegando para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. E neste vídeo vamos falar sobre Everton Cebolinha, tá? Tenho novas informações para trazer para vocês sobre jogador e Corinthians com novas respostas aí. E vou trazer para você tudo detalhado. Vamos falar também neste vídeo sobre Pedro Raul. Também tenho novas informações para trazer para vocês. E domingo é dia de clássico, Corinthians e Santos é guerra. Vamos falar sobre isso também. Mas ainda teremos o vídeo no Corintianeiro 2.0, que é o nosso segundo canal. Fiel, que já estamos aqui chegando a 50 mil inscritos. No Corintianeiro 2.0, que é um canal super novo, já estamos aí com praticamente 10 mil, tá? Então é importante que você vá lá, se você não é inscrito, se inscreva, porque o terceiro vídeo do canal vai sair no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? E não se esqueça, tá? Que ainda hoje tem nossa live, cara. Então são 3 conteúdos e a live. É muito conteúdo para você, tá bom? Fiel, antes de entrar no vídeo, aquele recadinho especial para você, porque se você quer economizar na energia, só existe uma forma. Aí a iGreen Energy traz para você aqui a opção. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela traz a opção para você ter um desconto na sua conta de luz sem você pagar absolutamente nada. Aí você vai perguntar para mim, mas como isso é possível, corintianeiro? É muito simples. Como essa foto que vocês estão vendo aí, ela sai de uma fazenda solar, ela vai para a rede elétrica que vai chegar na sua casa ou na sua empresa. Mas você não vai ter que conversar com ninguém de fazenda para isso acontecer. Essa parte a iGreen Energy já toma conta para você. Basta só você fazer o seu cadastro que já vai começar a ter um desconto de 25% na hora, tá, fiel? Então faça o seu cadastro, converse com um consultor especializado, você só vai fazer o seu cadastro de graça, não tem antecipação, não tem dinheiro disso, não tem daqui tantos meses você vai ter que pagar, não existe nada disso, tá? Então, cara, pergunte pro seu amigo se ele não quer economizar, faça isso, ajude também, pergunta aí para sua mãe, pergunta pros seus parentes. Cara, é economizar de graça. Ó, e ainda tem mais. Se você quiser ser um consultor da iGreen Energy, eu nunca vi uma empresa com tanto potencial para cliente. Porque ainda por cima, você pode oferecer energia de graça para todos os seus amigos, para todos os seus familiares. Quem não quer ter energia de graça hoje sem pagar nada? Você vai chegar para uma pessoa e falar assim, cara, quer economizar 25% da sua conta de luz? Ah, tá bom, eu quero. Legal, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Você só vai preencher esse cadastro aqui. É exatamente isso. E ainda por cima você pode ser consultor, aí você vai pegar esse tanto de cliente para você e vai ganhar comissão em cima, cara. Oh, não existe, sinceramente. Se não fosse algo confiável, se não fosse algo da minha confiança, eu não estaria aqui oferecendo para vocês algo assim. Eu não estaria colocando o meu canal em jogo se não fosse 100% seguro. Então você vai fazer o cadastro de graça e vai ter o desconto de 25% na sua conta de energia. Combinado, fiel? iGreen Energy, fazendo sempre aí o melhor para você com super desconto, tá bom? Bora falar agora do nosso Coringão, nosso clube do coração. Quero iniciar com Corinthians e Santos, tá, fiel? Porque domingo agora é dia de responsabilidade máxima pro Corinthians. Porque o Corinthians se encontra em 12º, algo assim, tá? Confirma para mim nos comentários. E temos a possibilidade de chegar à mesma quantidade de pontos do Red Bull Bragantino, que hoje está em 7º, tá? Podemos ir lá para o 7º lugar com chances claras da gente classificar para a Libertadores do ano que vem no Campeonato Brasileiro, sem a gente depender de ser campeão da Libertadores que a gente está jogando. Já é um alívio, não é verdade? A gente poder fazer um planejamento novo e é pressão em cima da diretoria para uma Libertadores do ano que vem. É lógico que é um alívio para nós, significa mais responsabilidade para eles poderem investir. Então precisamos dessa classificação de qualquer jeito, ou sendo campeão, ou também classificando diretamente no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? E para isso o Corinthians encara o Santos completamente descansado e jogando dentro de sua casa diante do seu torcedor, tá? É lógico que é um clássico, a gente tem que respeitar também a história do Santos. O Santos não vive um bom momento, tá? E aí a gente tem totais capacidades de vencer o Santos, com certeza, tá? O Corinthians que vem com um time completo e descansado, tá, fiel? Completinho e descansado. Então vamos ter a volta do Yuri Alberto, vamos ter Memphis Depay, Rodrigo Garro, Bidu, todo o time do Corinthians completinho. Tá muito cedo para passar uma escalação para vocês, por consequência ainda que falta mais 2 dias, tá? Tudo pode acontecer. O Yuri pode sentir, pode ficar fora. Eles estão trabalhando com o Yuri, já faz parte aí do elenco, já está treinando com o elenco, e ele não está sentindo desconforto.
Mas se sentir algum desconforto na véspera, tem que retirar o jogador para não arriscar correr um risco maior. E a gente está firme com ele lá no Estudiantes. Mas calma, que eu tenho assuntos novos também sobre Estudiantes no canal do Corintianeiro 2.0 hoje para vocês, que tem muita informação boa lá, tá? Então, tudo dentro dos parâmetros para a gente fazer uma ótima partida diante do Santos e trazer essa vitória para casa. Até porque eu encaro como obrigação. O Corinthians já vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, tá? E jogando diante do seu torcedor com o time descansado, o objetivo foi esse, não foi, Fernando Diniz? O objetivo de você poupar o Hugo lá sem precisar, de você poupar o Mateuzinho, de você poupar o Bidu, que fizeram uma falta gigante. Eu acho que o motivo é para você pegar um Santos mais tranquilo, jogar um clássico mais tranquilo, tá? Sendo que a gente tinha condições de ganhar do Curitiba lá. Mas enfim, águas passadas não tem como voltar mais. Então vamos aí apoiar o nosso time com essas atualizações do Yuri Alberto, que eu acredito que é uma volta importante, porque ninguém aguenta mais Pedro Raul, apesar que dependendo da situação física do Memphis, ainda podemos começar a partida com Pedro Raul e Caio César, tá? Dependendo de como vai estar a situação física do Memphis Depay. Que o Yuri vai entrar no segundo tempo é praticamente certeza. Não deve iniciar jogando o Yuri porque está totalmente fora de ritmo de jogo, está voltando de contusão agora. Então podemos ter o Memphis Depay e Yuri para segundo tempo, tá? Agora, se o Memphis já tiver, porque o Memphis já jogou 2 jogos, né? Entrou alguns minutinhos e entrou contra o Curitiba também, aí um tempo maior, né? Então agora a gente vai ter um Memphis com um preparo melhor, a gente vai ter um Memphis trabalhando a semana inteira. Pode ser que o Memphis entre como titular e já joga aí um tempo e meio e saia no final do segundo tempo. E o Yuri Alberto, certeza que vai entrar. Então é um Corinthians melhorando aí devagarzinho e temos tudo para fazer um grande jogo e sair de lá com essa vitória, até porque o Santos também não é nem um bicho de 7 cabeças, o Santos também tá ruim pra caramba, tá? Comente, quero saber sua opinião é muito importante, são 3 pontos de muita, mas de muita importância pro nosso Coringão, tá? Fiel, não se esqueçam, não saia daí porque tem cebolinha ainda. Agora vamos falar sobre uma notícia que hoje eu considero boa para o torcedor corintiano, que é referente ao Pedro Raul, tá? Eu sempre faço questão de mencionar que do outro lado assistindo esse vídeo, não é lógico que talvez ele não assista, né? Provavelmente não. Mas do outro lado tem um ser humano, a gente está falando de um ser humano que tem sentimentos, de um ser humano que tem orgulho, de um ser humano que joga no Corinthians. Então, mesmo jogando no Corinthians, se o Pedro Raul entrar contra o Santos, eu vou torcer para ele fazer gol. Cara, como se eu fosse torcedor mesmo, e eu sou torcedor mesmo do Pedro Raul, tá? Porque ele joga no meu time. Então, se eu não torcer pro Pedro Raul, significa que eu tô torcendo contra o Corinthians. E a gente tem que saber criticar para também, por tudo que eu falei aqui, tem um ser humano lá do outro lado ouvindo. Mas o Pedro Raul, o que a gente tem que entender é que ele não tá dando certo como jogador do Corinthians. Isso é fato. Ah, não teve oportunidade. Dessa vez ele tá tendo, por causa da contusão do Yuri. Pedro Raul tá tendo muita oportunidade e não tá conseguindo render aquilo que nós esperamos. Diante desses fatos, tá? O Corinthians vai negociar o Pedro Raul, só que não para este mercado. Atenção, tá? Notícia importante do mercado da bola. O Pedro Raul fica no Corinthians até o ano que vem. E foi a pedido do Fernando Diniz, tá? Porque apareceu o clube, eu já trouxe informações para vocês, já teve interesse do Vitória. O Corinthians não liberou o Pedro Raul a pedido do Fernando Diniz. Uma já sabendo que o mercado da bola está hoje impossibilitado com o transfer bus e o elenco do Corinthians é enxuto. Então Pedro Raul permanece no Corinthians até o ano que vem. Porém, o Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2028 e deve jogar esse outro ano em outro time, a não ser que ele evolua muito nesse finalzinho, nesses finais de meses até a gente virar o ano, tá? A não ser que ele evolua muito. Caso ao contrário, Pedro Raul deve deixar o Corinthians, aí a gente vai ver para onde, né? Lá são vários tempos, aí são outras negociações, mas o Vitória já demonstrou interesse, o próprio Curitiba lá atrás já demonstrou interesse, não agora, o próprio Ceará, que onde ele conseguiu jogar bem lá, já demonstrou interesse, então tem um mercado do Pedro Raul aqui e alguns times brasileiros, tá? Então vamos ter que aguardar para trazer mais informações, mas uma coisa é correta, Pedro Raul não continua no Corinthians, assim como Jesse Lingard não continua, assim também provavelmente, pelo menos pelas informações que temos agora, que cravei para vocês que Yuri não fica no Corinthians, ele já avisou o Corinthians, então alguns jogadores devem deixar o nosso timão. Comentem, quero saber sua opinião referente ao Pedro Raul, tá?
Vamos falar sobre mercado da bola, tá, fiel? Vamos falar aqui sobre Everton Cebolinha. Não é totalmente verdade que o Everton Cebolinha está sem clube, tá? O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo. Só que o que aconteceu nessa história? O Flamengo liberou ele no mercado. Falou assim, ó, você tem livre-arbítrio para negociar com qualquer clube que você quiser. Tá? Se você achar qualquer clube aí, tá beleza. A gente assina a rescisão sem pagar absolutamente nada. Então, o Everton Cebolinha pode fechar com qualquer clube de futebol, tá? Apesar que eu acho, fiel, tá? Aí eu já não sei, tá? Trazer para vocês com exatidão. Mas eu acho também que já deve ter feito um comum acordo entre Cebolinha e Flamengo, até para no Flamengo também, olha, eu vou te liberar, só que também eu não vou ficar aqui te pagando juro atrás de juro, né, cara? Eu não vou ficar te pagando aqui salário, né? Então vamos liberar de uma vez também. Pode ser que tenha combinado entre os dois, tá? Mas o contrato do Cebolinha iria até o final do ano, tá bom? Então isso a gente vai ter que ver quais negociações o Everton Cebolinha tem pela frente para determinar essa sequência de finais de mercado da bola aberta para ver o destino do Cebolinha. As informações que eu tenho de Everton Cebolinha e Corinthians, tá? É que hoje é praticamente impossível o Everton Cebolinha jogar no Corinthians mais uma vez. Primeiro porque existe negociações do Everton Cebolinha com outros clubes, tá? Não só do Brasil, como também da América do Sul e também clubes da Arábia. Informações do canal do Corintianeiro para vocês. O Corinthians fez contato com o Everton Cebolinha e o staff do Everton Cebolinha respondeu o Corinthians, já trouxe para vocês, tá? Pedindo um valor salarial que o Corinthians se assustou. Lembrando que o Corinthians tem 3 transferbans ativos devendo 23 milhões. Só que a venda do André é muito grande de acontecer, onde pagaria esses 23 milhões, daria uma luva ali para ele que ele pedisse, não sei, de 1, 2 ou 3 milhões, e ele viria só a troco do salário, tá? Para vir para o Corinthians. O Corinthians não teria que pagar nenhuma multa contratual para ter o Everton Cebolinha. Só que hoje estou trazendo novas informações para vocês que o Everton Cebolinha deu aí, não que ele deu um ultimato no Corinthians, tá? Mas ele bateu o pé, ó, é este valor ou não, tá? Ele não aceitou reduzir salário, não aceitou reduzir a primeira oferta para jogar no Corinthians, porque ele tem outras ofertas até maiores do Brasil e até maior que a oferta que ele fez para o Corinthians, que aí com certeza é a Arábia, tá? Então, eu vou ser bem sincero, diante das informações apresentadas, eu concluo que hoje é melhor a gente não contratar o Everton Cebolinha. Primeiro porque ele já teve várias oportunidades de jogar no Corinthians e ele correu de todas, vazou de todas, preferiu sempre o dinheiro. Então é jogador ali que pensa só no dinheiro e ele é profissional, ele vive disso, tem razão. Quem ama clube somos nós torcedores, já cansei de falar para vocês, tá? Então Everton Cebolinha tem propostas maiores. Não abaixa a pedida para jogar no Corinthians. Para ficar no Brasil, ele cobra um valor, mas se não achar esse valor, ele vai jogar fora. É lógico que o jogador prefere ficar na sua terra, mas para jogar fora e ganhar muito mais também, se não achar esse valor, ele vai, tá? E o Everton Cebolinha não viveu um bom momento no Flamengo. Então a gente estaria contratando um jogador que viveu um bom momento lá atrás no Grêmio, foi para fora, não teve um bom momento, voltou para o Flamengo, isso é um bom momento. Então a gente estaria contratando o Everton Cebolinha hoje pelo que ele foi no Grêmio. Então, então vamos fazer aqui uma reflexão. O Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians, ele jogou no Goiás, jogou muito, foi pro Vasco. O Corinthians queria ele na época. Graças a Deus não deu certo. Foi pro Vasco, ficou um ano no Vasco sem jogar nada. Foi pro Toluca do México, ficou um ano lá sem jogar nada. E a gente contratou um jogador que já havia 2 anos mal. Num contrato de 4 anos ganhando 800 mil reais. No caso do Everton Cebolinha, a gente estaria fazendo a mesma história. Não estou comparando Cebolinha com o Pedro Raul, pelo amor de Deus. Mas a gente está contratando um jogador que já vem 2 anos de más temporadas. Então, dependendo deste valor, que eu não tenho esse valor para passar para vocês, mas eu acredito que não deve ser menos de 2.200, algo parecido, eu não tenho aqui com certeza, por exemplo, eu não tenho aqui com certeza afirmar para vocês se é 2.200, se é 2, tá? Mas é algo nessa casa e o Corinthians com certeza não deveria contratá-lo pelo seu histórico com o Flamengo. Até porque se estivesse arrebentando pelo menos
um reserva importante, o Flamengo aí iria tentar renovar com ele, né, que se fosse por mais um ano. Então não é o que acontece hoje. E já que ele não quer baixar, não quer nem saber, ué, esse valor pronto, acabou, eu tô indo para a Arábia, vá com Deus e vai ser feliz, tá? Pelo menos é o que eu tenho para passar para vocês. Então, mais uma vez, a novela Cebolinha termina em final triste pro Corinthians, tá? Certo, fiel? Comentem, quero saber a sua opinião. E só para encerrar o vídeo, quero dar um breve recado. Há sempre algumas pessoas que falam que eu só falo mal do Corinthians, né? É porque o Corinthians só vive coisas ruins, por isso eu trago as verdades que acontecem no presente do Corinthians, tá? No caso do Everton Cebolinha, é uma notícia ruim, porque o Everton Cebolinha já foi um grande jogador lá atrás. Quem não queria o Everton Cebolinha no seu time? Mas pelos parâmetros e pelo valor, hoje não caberia financeiramente no Corinthians. E ele não vai vir. Então você gostaria que eu mentisse para você aqui? Ou traria uma notícia boa falando que as chances são grandes? Então eu prefiro trazer a verdade, mesmo que seja uma notícia ruim, dos bastidores do Corinthians, do que eu ficar iludindo você, torcedor, tá? Então eu espero que possamos fazer essa reflexão aí sobre essas palavras aí de algumas pessoas, são pouquíssimas mesmo, mas eu me importo com todo mundo e quero dar aqui o feedback para todos. Meu muito obrigado por tudo. Tô indo lá no Corintianeiro gravar 2.0 gravar agora e não se esqueçam da live, combinado? E vai Corinthians!